Vamos falar agora do tópico 3, que é outras formas de crescimento da igreja. Em um certo sentido, o crescimento da igreja não é um grande mistério. Se você quiser ler um pouquinho mais e entender, Efésios 3, 9, 11. Por outro lado, levamos o faminto até o pão, e por outro lado, levamos o pão da vida até os famintos. Glória a Deus por isso. A tarefa do pregador é fazer com que a demanda e o suprimento se encontrem, o faminto ser levado ao pão, o alimento que é Cristo Jesus, o pão da vida, Louvado seja Deus. Existem várias formas de fazer uma igreja crescer, dentre elas algumas que o Senhor da igreja jamais recomendaria. E entretanto aquelas que são recomendáveis, louvado seja Deus, pois são bíblicas. Vamos considerar 3 delas, Primeiro ponto, crescimento por conversão. Segundo ponto, crescimento espiritual. E o terceiro ponto seria o crescimento por expansão. Então vamos falar do crescimento por conversão. Cremos que quando uma pessoa vem a Jesus e ela abre o seu coração, recebendo como seu Senhor e Salvador, ela passa pela experiência do novo nascimento. E nós temos base bíblica para isso. Novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3 ao 6, É a conversão de Nicodemos, foi até Jesus e queria saber, os mistérios, como que Jesus realmente fazia aqueles sinais. E ele tinha já em seu coração, algo, e ele diz: ninguém faria esses sinais se não fosse vindo de Deus, Então ele já creu realmente que Jesus Cristo veio realmente de Deus, o Filho de Deus, louvado seja Deus. E por outro lado nós vemos também a conversão de 3.000 almas lá em Atos Apóstolos. Pedro, quando recebeu do alto o revestimento, a descida do Espírito Santo, a primeira mensagem pregada depois da descida do Espírito Santo foi a de Pedro, e ele converteu 3.000 almas. Você lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Muito bem. Atos 2,41 mostra que aqueles que responderam positivamente à mensagem de Pedro deram verdadeiramente 3 passos importantes, Aceitar o chamado de Pedro ao arrependimento, confessar a sua fé em Jesus Cristo pelo batismo, e foram acrescentadas à comunhão da igreja. Louvado seja Deus. Agora o segundo tópico aqui seria o crescimento espiritual. O segundo item, do tópico 3, na verdade, seria, nós falamos da conversão por crescimento por conversão. Agora, crescimento espiritual. Após elogiar a fé, o amor, a esperança da igreja de Tessalônica, nós vemos que Paulo mostra como aquela igreja estava se desenvolvendo, em crescimento espiritual. É isso que é importante nós entendermos. Louvado seja Deus. E é progressivo o crescimento espiritual da igreja na visão do apóstolo Paulo. E ele escreve, ele diz: de sorte que vós tornastes um modelo para todos os crentes. 1 Tessalonicenses 1:7. Então veja que Paulo já estava na sua visão, olhando para aquela igreja de Tessalonicense e vendo o crescimento daquela igreja, Louvado seja Deus. Então ele viu que os resultados, Deus estava realmente abençoando, tudo estava no controle de Deus, Paulo na direção de Deus e Deus abençoando a igreja, louvado seja Deus.
Todo cristão que deseja crescer espiritualmente deve deixar que sua vida transborde, de pleno conhecimento da vontade e da sabedoria. Louvado seja Deus. Entendimento espiritual. 1 Colossenses 1:9. Ainda como diz o apóstolo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Colossenses 1:10. Louvado seja Deus. Agora o item 3, que diz crescimento por expansão. A igreja se expandindo. Esse crescimento se dá quando os membros da igreja experimentam o gozo de sair das quatro paredes do templo para ganhar almas para Jesus. Isso é muito importante. E como resultado desse trabalho evangelístico, novas comunidades ou congregações são formadas, a abertura de novos templos. Louvado seja Deus. Vejam a sequência das igrejas que iam sendo plantadas em Atos 16, 17 e 18. Quando o evangelho estiver sendo pregado, onde Cristo ainda não foi anunciado, e as novas igrejas estiverem sendo plantadas, assim estará havendo o crescimento significativo da igreja. Então é importante que se saiam das quatro paredes, louvado seja Deus, e evangelize as pessoas e também abra novos caminhos. A igreja tem que sair das quatro paredes, ela tem que sair, ir de encontro às almas, ganhando almas, e a igreja assim vai crescendo, vai expandindo. Louvado seja Deus. Então essa é a expansão. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma conclusão de tudo isso que nós falamos, desta lição de número 16. Os aspectos apresentados nesta lição mostram os níveis de crescimento da igreja e suas diferentes formas, todas operando juntas, contribuem para alcançar os seguintes resultados. Vem o crescimento qualitativo, vem o crescimento orgânico, que é organização. A igreja, para ela crescer, ela precisa ter um organismo, As pessoas que fazem parte da obra, quer dizer, tem que ter pessoas que organizem, pessoas que se colocam em posição para fazer a obra de Deus. Enfim, o organismo, na verdade, seria a organização da igreja. As pessoas fazem parte, cuidam de diversos setores da igreja. E depois vem o crescimento numérico, isso é uma consequência. E agora, para finalizar, eu diria, é tarefa de todo membro promover o crescimento da igreja. Repito, é tarefa de todo membro promover o crescimento da igreja. Mas, olha aí, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. 3,18. Louvado seja Deus. E assim nós encerramos esta lição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos e cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.